Chega mais torcedor que o Palmeiras dormiu na liderança do Campeonato Paulista. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre a entrevista da Leila Pereira após o jogo ontem. Palmeiras vence Santos 1-0, placar magro, mas o importante é a vitória, só que isso preocupa. O placar sempre magrinho, como vinha sendo sempre, e eu sempre falando aqui nos meus vídeos, que isso também preocupa placar magro, porque uma hora precisa de saldo de gols e não tem. E eu até mesmo, por exemplo, vencer o jogo desde o início com um placar magro, corre o risco do adversário depois fazer um ou dois gols e acontecer de perder uma partida ou até mesmo empatar estando vencendo o jogo desde do primeiro tempo. Às vezes o gol sai até no início. Mas vamos falar também, vamos ver como foi a entrevista da Leila Pereira à TNT. Já deixamos crédito também para a TNT, bem como para a Placar TV, para quem já deixa os créditos, o link do canal está na descrição. E antes que eu solte o VT, já aproveita esse tempinho para fazer a sua inscrição aqui no canal, ative as notificações, claro, comente à vontade a respeito do vídeo. Como eu vinha falando, a Leila Pereira fala sobre o presente do Palmeiras para o Grêmio, mas se realmente foi dessa forma que ela falou, né, então a nossa indignação, a gente dá razão a ela. Mas vamos ver como foi, né? Vamos ouvir a palavra da própria Leila. Também vamos ver aqui o que a galera aqui, a Isa Labate, achou da partida, a segunda vitória do Palmeiras, que deixou o Verdão na liderança momentaneamente, porque hoje ainda tem mais jogos que pode, e dependendo do resultado, pode sim tirar o Palmeiras da liderança, mas o Palmeiras fica ali na partezinha de cima porque está com 6 pontos. No momento é o único com 6 pontos, mas isso até os jogos de hoje à noite, porque hoje ainda tem mais futebol, tem mais campeonato paulista. Então vamos ouvir aqui vamos ver aqui o VT que eu estou trazendo aqui da Placar TV, começando com a entrevista de Leila, depois a gente passa pelo placar, pelo resultado aí da tabela do Paulista como está, e depois a gente vamos ver o resultado do jogo, a análise do jogo, como é que foi o jogo na opinião da Leila e também dos convidados dos demais comentaristas aí da Placar TV. Vamos ao vídeo de também, Leila. com homenagem ao goleiro Everton. Palmeiras tomou a decisão, presidente, acho que vale comentar um pouquinho da tua palavra, de liberar o goleiro sem custos. E muita gente questionou a decisão, muita gente falou, pô, mas será que não valia uma compensação financeira? Traz para o torcedor um pouquinho como foi esse bastidor dessa conversa com o goleiro Everton. Obrigado. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Realmente eu fiquei muito emocionada porque é uma despedida de um grande atleta, uma grande pessoa, que celebramos assim, momentos inesquecíveis, né, juntos. Foram 12 títulos, é muita coisa, gente. 8 temporadas. Então, o Everton, ele nos procurou, né, conversou pessoalmente comigo, falando dessa proposta do Grêmio. Nós tínhamos contrato até o final do ano e nós queríamos estender esse contrato até o final do ano que vem. Mas aí o atleta conversou com a gente, dizendo que era uma proposta recusável do Grêmio, que ele gostaria muito de ir. E olha, eu vou falar uma coisa com toda sinceridade. A maior compensação que o Everton trouxe ao Palmeiras e aos nossos milhões de torcedores foram os 12 títulos conquistados, gente. Como é que eu posso dificultar, né, a saída de um atleta que me pediu, que gostaria de sair, que gostaria de ir para um novo desafio? Não eu não poderia jamais colocar qualquer empecilho num atleta do tamanho do Everton, com tudo que ele nos trouxe. Então, eu nesse momento não pensei em compensação financeira, eu pensei sim em todo o histórico que esse grande atleta, ele entregou para o Palmeiras. Foi só isso que eu pensei. E aí? Faz sentido. Eu tinha falado sobre isso, né? Faz sentido total. Você mudou de ideia agora, Isa? Você tava brava aqui. Não, é ativo do clube. Ela Tenho que receber. Ela queria 1 milhão de euros. Palmeiras tem que receber. E aí? Pois é, gente, se assim foi, do jeito que a Leila falou, realmente tem que liberar. Eu sempre falo isso, sempre bato nessa tecla,
Se o atleta quer sair, se o jogador quer ir embora, não tem outra coisa para fazer. É liberar, porque senão pode sair mais caro para o clube, né, para o time. Então, se um não quer, o resto não briga. Então, nesse caso, se realmente houve essa conversa, essa intenção do Everton sair, porque recebeu proposta melhor, e vendo o histórico do jogador no clube, como é o do Everton, né, o ídolo, que ganhou, já conquistou aí 12 títulos junto com outras equipes, né, junto com a equipe, outros membros que já se passaram pelo clube. Então, não pode manchar, não vamos manchar a história do jogador, né, do atleta, por causa de não querer deixar ele ir embora. Ele estava vendo que não estava dando certo, não ia dar certo, talvez, dividir a titularidade ou ser reserva do Carlos Miguel. Então, nesse caso, é liberar mesmo. Mas vamos ver a resposta da Isa, a opinião dela. E agora? Não, acho que a explicação dela faz sentido, sim. Eu acho que eu continuo achando que ele era um ativo do clube. Mas se a conversa foi essa e ela falando e ela explicando, faz sentido Sabe por quê, Isa? Porque ia virar um problema isso aí. O Palmeiras é o líder com 100% de aproveitamento, né? Saldo de gols. De 2. Primavera tem 4. Velo Clube tem 4. São Bernardo 3. Corinthians 3. Mirassol 3 pontos. Novo Horizontino 3. Bragantino 3. Aí o Santos saiu do G8 3. Capivariano Por que tem o Santos preto e o Santos vermelho ali? Coisa aí perguntar pro Sormani. Cadê o Santos amarelo? Aí tem o Botafogo que tem 1 ponto, o Guarani 1 ponto, e aí os zerados. Noroeste, Portuguesa, São Paulo e Ponte Preta. Lembrando que Noroeste e São Paulo vão jogar, né? Exato. O Corinthians e o E também o Corinthians e Red Bull também joga hoje, né? Então, no caso aí, Corinthians e Red Bull joga hoje. Ambos têm 3 pontos. Se um dos dois aí ganhar, pode passar o Palmeiras, dependendo, claro, do resultado, do placar. O Palmeiras tem mais 2 saldos de gol, né? Tem mais 2 gols de saldo. Já o Bragantino ou o Corinthians ganhar com mais, né, com mais resultado, por exemplo, o Corinthians já tem 3 saldos de gol. Se o Corinthians ganhar de 1-0, do Bragantino, já vai para 4 gols de saldo. Então já passa o Palmeiras. E se o Bragantino ganhar com mais de 2 gols de diferença, no caso já passa o Palmeiras também pelo saldo de gols. Mas vamos ver como é que vai ser esse jogo, já vamos ver o resultado. Se você quiser também já pode opinar aqui no placar do jogo de hoje aqui nos comentários, como é que vai ser esse jogo Corinthians e Red Bull Bragantino. Vamos ver aí a opinião da rapaziada. O Palmeiras é o único 100% porque... Mentira, não. O São Bernardo e o Corinthians também são, né? E o Bragantino, mas tem um jogo a menos. Vai lá, Isa. Não, deixa eu te fazer uma pergunta antes, Isa. Pode fazer. Parece que é outro Palmeiras, cara, jogando no estádio, que a iluminação é bonita, as cores são bonitas, o gramado é mais bonito, a torcida, ela canta mais. Parece que é outra coisa. É muito mais agradável de assistir o Palmeiras jogando em Barueri do que no Allianz Parque. Tá falando que a iluminação do Barueri é melhor que do Allianz? Muito melhor. Na televisão você vê. A Arena Crefisa Barueri, né? Próximo jogo do Palmeiras eu vou lá com a Isa. Tá bom, vamos lá, fechado. Mas... Vamos falar do jogo ou não? Vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo. O cara atrapalhou tudo aqui. Vamos falar do jogo, vamos ver a opinião de cada um, começando pela opinião da Isa. Vamos ver o que cada um achou do jogo. Eu já vou dando a minha opinião, que eu achei que teve um lance aí que foi pênalti, um lance muito parecido com aquele do Palmeiras e Flamengo, que também não foi marcado pênalti. Se não foi pênalti para o Palmeiras, nem contra o Flamengo, nem contra o Santos, então que esse lance não seja marcado pênalti para ninguém. Mas o jogador do Santos entrou com as duas mãos nas costas do Gustavo Gomes. Mais uma vez, Gustavo Gomes envolvido no lance.
aqui, ô Gui. Falar do jogo. Vai lá, Isa. Bom, vamos lá. Um time mais uma vez bem mexido, né? Aliás, os dois tiveram surpresas, né? O Marlon Freitas pelo Palmeiras, que começou jogando contra a Portuguesa, nem no banco de reservas estava. E pelo lado do Santos, a grande surpresa foi o Gabigol no banco, né? O Palmeiras que logo no começo do jogo já perdeu um jogador importante. É bom a gente ficar de olho aí na avaliação médica do Palmeiras, né? Porque o Andreas Pereira numa dividida... Foi uma falta de quem? Aí, ó. Eu acho que ficou muito barato essa entrada em cima do Andreas Pereira. Foi logo no início do jogo. E o Palmeiras acabou perdendo um jogador no jogo. E quem sabe, talvez, aí até o final do Paulista, né? Dependendo do que vem acontecer com o jogador, que saiu com o braço na tipóia. Então foi uma entrada muito cruel com o jogador aí. Já vai mostrar aí. Não foi esse, nesse Mas foi cantinho nesse aí. canto aí do campo. Ele acaba sentindo o ombro e tem que ser substituído, né? Um jogador bem importante. Saiu Palmeiras... com a tipóia no ombro, né? Imobilizado. O Palmeiras que tava com bastante... tava com um banco composto por muitos meninos, né? Enfim, foi um jogo... Não foi um dos melhores jogos para assistir, né? Aquela coisa bem carinha também de começo de Campeonato Paulista, o Palmeiras bem alternativo também, Vitor Roque começou no banco de reservas porque... Então, gente, esse lance... o Luigi, ele é um menino muito esforçado e tudo. Era um lance, gente. É um lance que não dava para perder esse gol. Mas perdeu. É isso que eu venho reclamando do Palmeiras. Problemas nas finalizações. Acaba não finalizando de forma certeira e às vezes perde um jogo por causa disso, né? Olha só, isso aí era praticamente um gol desenhado. Começa Não, assim. é um menino da base, então... Quando começa a elogiar... Não, que é muito esforçado. O primeiro elogio é muito Não, porque esforçado. é ele que rouba a bola, por exemplo. Aí tinha que bater né? de primeira, gente. Mas Pô. ele tem um sério problema. Ele é atacante, ele tem um sério problema de finalização. Apesar dele ter feito o gol da vitória contra a Portuguesa, mas assim, ele ainda precisa melhorar assim, em fundamentos básicos, né? Mas enfim, o Vitor Roque começou no banco, né? Eu acho que assim, foi um jogo, não foi brilhante de nenhum dos lados. O Santos, eu achei um Santos meio burocrático, talvez os santistas que estão assistindo a gente podem até também conversar com a gente aí no chat e dizer o que vocês acharam do Santos. Achei um Santos meio burocrático, aquela coisa de toque de bola pro lado, não muito agressivo em nenhum momento do jogo. Foi mais agressivo no final da partida, quando obriga o Carlos Miguel a fazer boas defesas, que para mim foi um dos destaques do jogo por conta disso. Gostei da atuação do Flaco, não foi um jogo de grandes atuações individuais. E aí um outro destaque é o Alan, né? Mais uma vez o Palmeiras ganha de 1-0 nesses 2 jogos, né, da temporada. Foi 1-0 com 2 gols de meninos da base. O Alan, que já está valorizado, e aí acaba se valorizando ainda mais para o mercado. É um menino muito interessante, né? Ele joga muito bem, ele é um cara que subiu já de forma mais tardia para o profissional. Mas, assim, é isso. Assim, não foi um jogo de grandes, né? Pô, eu tenho uma opinião um pouco contrária, porque eu tô vendo de fora, eu achei que o primeiro tempo foi bom, gostei do jogo, achei as marcações intensas, eu achava que ia ser bem menos intenso, assim, a parte de marcação, não teve muita chance de gol, né, clara, mas assim, achei um jogo bem jogado. Segundo tempo, caiu, né, teve alteração, cansaço mesmo, e no finalzinho deu aquele gás, assim, achei que tava bem dentro do que eu esperava, e achei o Santos melhor do que eu imaginava, conseguiu conter o Palmeiras, né, e por pouco não sai com um empate. Acho que o Flaco foi, a gente fala do Alan, né, que fez o gol, etc, que saiu, a jogada muito, muito legal, né, o corte lá do Alan, mas pra mim o Flaco foi o nome do jogo. Foi a jogada que ele fez era pra ele ter finalizado. Ali, ele foi inteligente, né? Todo mundo espera que o atacante vai finalizar. E parece que ele viu o Alan exatamente na posição muito que ele tinha que estar. né? Foi muito inteligente ali. E o gesto técnico dele é muito interessante. Olha lá. Porque ele em momento nenhum olha pra trás. Ele não olha. Ele não olha pra trás. Ele sabe que o Alan vai estar naquele lado ali, que ele vai acompanhar e que vai estar. Sim. Então, pra mim... O Alan pode ter Foi um gol gritado muito também. bonito. Ele fingiu que ia bater na bola, que ia botar a bola pro gol. O goleiro foi para fazer a defesa e ele acabou dando passe pro Alan, mesmo sem ver que o Alan vinha ali. Eu acho que ele, de qualquer forma, não sei se ele viu,
ele não olhou, mas eu acho que ele estava vendo, estava acreditando que o Alan vinha acompanhando a jogada, né? Porque ele fingiu, né? Ameaçou chutar, o goleiro foi para fazer a defesa e ele acabou dando o passe. Foi um gol muito bem trabalhado, uma jogada perfeita. Foi um gol muito bonito. Eu entendo a sua visão, óbvio, né? São opiniões. Sim. E eu entendo por esse lado de que realmente no primeiro tempo foi um jogo físico, um jogo de muita marcação. Eu acho que não foi um jogo tão, assim, empolgante, porque não foi um jogo, assim, de grandes oportunidades. O Palmeiras dominou o primeiro tempo, né? O Palmeiras foi mais... Foi um jogo... O Palmeiras não sofreu muito também, né? O Palmeiras não sofreu tanto. Só no finalzinho ali, aquelas duas defesas. Exatamente. Mas, de fato, o gol do Palmeiras é um gol muito bem trabalhado. Nossa. E o Flaco, realmente, roubada de bola, saída rápida, toca pro atacante. O atacante, cara, ele faz essa... Pra mim, o Flaco que fez a pintura. Sim, não, ele realmente fez o diferente ali da jogada. Porque me chamou muito a atenção mesmo, né? No replay, quando mostra ele fechado, em momento algum ele olha pra trás pra passar a bola pro Alan. Então tá todo mundo, o Brazão, ele se prepara pra defender. O Alan pode ter gritado, né? Talvez. Não gritou. O Alan, ele não altera a velocidade, gente. Ele continua andando do mesmo jeito que ele tocou a bola, ele continua correndo na mesma velocidade. Ele não sai correndo desesperado pra área. Então isso é jogada cantada já. É bonito. Eu não acho, eu acho que isso aí é intuição, cara. É entrosamento, né? Eles jogam, treinam. Jogada. É uma jogada. O Flaco, ele visualizou bem o lance. Ele sabe que ele vai estar lá. O jogador estava vindo na sequência e foi... Não é ensaiado, mas é cantado de jogo. Eu acho que esse time do Santos ele tem um problema que ontem... O Gabriel é um jogador que ele... No ataque ele gera bastante jogo, né? Ontem ele entra pro segundo tempo só. Ele tem uma tendinite já desde o final da temporada passada e, em razão do gramado sintético, a comissão técnica do Santos optou por poupar ele alguns minutos. Ele entrou... Isso é oficial do Santos? O Lucas Mussetti, que deu a informação... O que não tá errado, né? Cobre o Santos, um dos melhores informantes aí sobre o Santos da atualidade. E aí eu acho, não tá errado, começo de temporada, não precisava forçar, mas ele entra mal, né, quando ele entra. Ele perde essa bola aí que quase saiu o gol do Luiz, ele dá 2 chutes ali meio sem pé nem cabeça. Mas pensando na escalação inicial, eu acho que o Santos perde, porque o Santos na estreia joga com 2 centroavantes, né, ele e o Lautaro. Ontem joga só com o Lautaro. E sobrecarregou o Rollaser na armação ali. E foi bem. Jogou bem. Mas ele parecia meio sozinho em alguns momentos, né? O Barreal já não é um cara tão criativo, é um cara mais de velocidade. E o Santos, ele melhora com a entrada do Gabriel, não por ele, não pela técnica dele, mas pelo esquema, né? Como ele atrai algum jogador, como começa a haver mais movimentação no ataque. O Robinho Júnior, ele faz esse lance aí que quase sai o gol, o Everton faz a defesa. Aí esse segundo lance é o Miguelito, né? O Carlos Miguel só. É igual aquele lá do Rogério Ceni, né? Quando saiu do São Paulo. A gente ia o Rogério Ceni. O Miguelito quase faz o gol mais no final. E tem aquele... No lance do Robinho, ainda o jogador do Santos, ele tem a chance de finalizar uma bola cruzada e o Gabriel estava sozinho no meio da área e ele cai ali. Então o Carlos Miguel foi importante pro Palmeiras e... Bom, venceu o melhor time, venceu quem jogou melhor, na minha opinião, se for pegar os 90 minutos. Justo o resultado. Acho que ainda é um jogo mesmo, por mais que seja um clássico, com uma cara de pré-temporada, não, de início de temporada. Isso. Né? De 2 times ainda experimentando, não estão os times completos que a gente vai ver durante a temporada, faltam jogadores importantes para os 2 lados. Então, assim, acho que dentro do que tinha à disposição... Pois é, gente. Então aí foi o Palmeiras que jogou, né, um jogo com a vitória magra, como eu venho falando, mas o importante são os 3 pontos, que agora soma 6 na tabela. E a gente vê um início de ano para o Palmeiras, né, com bastante desfalques. Olha só, o Andreas Pereira, que sofreu essa falta ontem do Igor Vinícius, que para mim ficou barato para ele, para o Igor Vinícius, mas e assim o meio-campista aí do Palmeiras, o camisa 8, acaba deixando o Palmeiras aí desfalcando o Palmeiras por aproximadamente aí um mês. Notícia de última hora aqui, chegando no site aqui, eu já estou vendo aqui no UOL,
que o Palmeiras vai, no caso que o Andréas Pereira vai desfalcar o Palmeiras por aproximadamente aí um mês, então provavelmente aí ele não vai jogar mais no Paulista. Tem o Felipe Anderson, né, que também já é desfalque no Palmeiras. Tem o Facundo Torres e também o Paulinho, que desde o ano passado não joga, não voltou ainda. Então, aí agora, claro, o Andréas Pereira. Teve também já, desfalcando o Palmeiras, no caso aí, o Vitor Roque, que voltou ontem, também já estava com uma meio que lesão aí, e ontem voltou, entrou no banco e depois no segundo tempo entrou em campo. E, no caso aí, mantendo aí as negociações agora por Arias e Almada. Vamos ver se esses jogadores chegam. O Alan possui aí propostas e vamos ver se talvez o Palmeiras venda ou não, ou se vai se manter aí com o jogador por essa temporada ou até o meio do ano, né? E deixar para que ele saia apenas no meio do ano, quando já corre aí o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Mas vamos aguardar aí também como é que vai se comportar esses times alternativos que o Abel tem botado em campo. É assim que ele coloca todo o início de ano. A gente já tem essa expectativa de que ele entre sempre com esses times alternativos, fazendo teste com jogadores, testando times que possa ser titular, quem vai poder fazer parceria com quem, e assim consiga fazer um time titular e outros alternativos. E, claro, vamos aguardar aqui também os jogos da rodada, completar a rodada do Paulista, para ver quem fica na liderança. No momento, o Palmeiras é o líder com 6 pontos, mas, como eu já expliquei no início, tem outros times que jogam hoje que estão com 3 pontos, como, por exemplo, o Bragantino, o Corinthians, e por coincidência, o Bragantino e o Corinthians se enfrentam hoje. Então, qualquer um desses que ganhar pode tomar a liderança do Palmeiras, dependendo do resultado. Se o Corinthians vencer, toma a liderança do Palmeiras por qualquer resultado do placar, e o Bragantino precisa vencer por mais de 2 gols de diferença para tomar a liderança do Verdão. Mas isso ainda estamos no início, a segunda rodada ainda. O importante é que o Palmeiras fique aí entre os 8 colocados para seguir para a próxima fase da competição. Inscreva-se no canal, ative as notificações, comente à vontade, me deixa aqui nos comentários a sua opinião a respeito do que a gente viu no vídeo e, claro, compartilhe para que mais pessoas possam alcançar aí informações do Verdão na temporada 2026.